Olá! Que tal fazermos uma jaqueta ou japona infantil dupla face? Metade feita em malha, com 3 fios, metade feita em tecido, com bolso, capuz. É um modelo que pode ser adaptado para qualquer idade, desde bebê até adulto. Vamos trabalhar? Primeiramente, teci as partes. Aqui 2 mangas, frente e costas. A frente eu fiz junto, com uma agulha vaga no meio, para depois ser recortada. O detalhe é, a frente tem que ser mais larga do que as costas, porque ela não vai ter acabamento. O acabamento vai ser feito nessa borda aqui, costurando-se com o tecido. Então, ela precisa ter uma largura maior do que a parte das costas. Para essa medida aqui, eu fiz o pano inteiriço. Em outras medidas, talvez maiores, precisam ser feitas partes em separado. Fim, o capuz. O capuz é um pano inteiriço, porque ele vai ser recortado. Não tem como fazer na máquina com todos os detalhes que precisam um capuz. Pontinha, recorte aqui, redondo ali. Então, coloquei 120 pontos, 170 carreiras. Nós vamos pôr esse tecido que foi muito bem passado, ele está firme, passado, não está dobrando, não está virando nada. Desenhei em torno da peça, na parte de tecido. Agora, recortar. Temos então a parte da frente, com sobra no tecido para costura, e a parte do acabamento frontal também. Embaixo não. Por que não? O comprimento eu faço na medida exata, na medida que foi tecido a peça. Nas laterais eu dou sobra porque a parte em tricô ela estica e o pano não. Então eu já deixo uma sobra de 1,5 cm a 2 centímetros para a costura e para essa folga, para essa elasticidade que tem a parte do tricô. Mangas, costas, capuz, o capuz arredondado. O capuz também eu dei sobra aqui na parte de tecido, porque no tricô foi feito inteiriço, no tecido vai ser costurado, tanto à frente quanto atrás. Não tinha como fazer ele inteiriço. E 4 partes de bolsinho. O bolso eu só vou pôr na parte do tecido. Agora, o que fazer? Separo. Quem é tricô fica para um lado, quem é tecido fica para o outro. Primeira coisa a se fazer, costurar os ombros. Costuro todas as partes de ombro. Da parte de tricô, costuro todas as partes de ombro do tecido. Cuidando se ele tem avesso e direito, esse aqui tem, uma parte é mais brilhante do que a outra, colocar certo a parte direita. Vou fazer todos os ombros e o capuz a mesma coisa, fechar a costura lateral do capuz aqui e do capuz em tricô também, porque ele tem uma curvinha. Eu vou fazer isso e já volto. Costurado todos os ombros da parte de pano, deixo do lado. Costurado os ombros da parte de tecido, de tricô. Agora eu pego a tesoura e nessa agulha vaga recortar. Não precisa temer que vai escapar o ponto ou o que for, não vai. O tricô e o tecido vão ser costurados aqui, então não escapa, não corre fio, não desmancha, nem faz nada. Recorta, por isso que é bom deixar uma agulha vaga, marca bem certo o meio. Como eu vou fazer bolso apenas na parte do tecido, não na parte do tricô,
posso costurar as laterais também dessa peça. Costuro as mangas e as laterais, deixando ela fechada. Depois, nós voltamos para ela. Capuz, a parte de tricô também foi costurada nessa, arredondando na parte final. Aqui a barra limpa não vai interferir, não vai aparecer. Pode ser tirada, eu recortei ela, então tá difícil de tirar ela todinha. Vai sempre esfiapando, mas ela não vai aparecer. Pego pelo lado do tricô, acerto costura com costura no alto da cabeça e vou alfinetar, alinhavar e costurar. Sempre costuro com a parte do pano, que é mais firme, para baixo. E a parte do tricô virada para cima. Alfineto. Depois alinhavo e costuro, fechando, unindo uma parte com a outra. Depois de passada a costura reta, viro para o lado direito e rebato em 1 centímetro de distância, rebato a costura, para ele ficar bem acabado. Deixando pronto o capuz, depois fica mais fácil. Pego a parte de tecido, onde vai ser colocado bolso. Junto as duas frentes. São 4 paninhos de bolso. Pego um par. Eles têm frente e verso, então pego um par, junto as duas frentes do tecido, abro aqui a lateral da jaqueta, disponho onde eu quero colocar o bolso. Nem muito para cima, porque senão fica difícil de a criança vestir, e nem muito para baixo. Quando coloca muito embaixo, depois atrapalha a costura final aqui. Então, sempre deixa ele mais ou menos localizado. No caso de infantil, aqui a blusa não é muito comprida, então não vai atrapalhar. O comprimento dela não é grande. Pego um lápis. Não é bom usar caneta nesse momento aqui, porque a caneta pode manchar. Alfineto para ele não sair do lugar. Veja, aqui já ia dar um problema. Direito com direito. Direito da peça com direito do bolso. Ele precisa estar combinando dessa forma aqui. Então, vamos alfinetar um bolso com essa frente, deixo do lado, para eles saírem na mesma altura, certo? Outro aqui. Meço. Pode ser colocando a própria mão. Se é adulto, sempre dá uma sobra maior do que a própria mão. Como essa daqui é uma criança, eu vou deixar com 11 centímetros a abertura. Mas onde eu coloco essa abertura? Veja bem, se eu puser ela muito para baixo, esse bolso vai ser raso. Qualquer coisa que coloque dentro do bolso vai cair. Então, deixo esses 11 contando mais próximo do final dele aqui em cima. Deixo 11 centímetros aqui. Faço um risquinho a lápis, um risquinho a lápis. Dou uma margem de 3 centímetros nesse risco e vamos riscar no sentido vertical também. Então, eu vou costurar aonde tem o risco. Preciso firmar melhor o tecido para ele não escorregar. Coloco bastante alfinete que não tem problema. Pego a outra parte da frente. Viro
Perceba onde foi marcado no anterior, só marco nesse daqui. E dou a mesma margem de 3 centímetros. Então, primeiramente, o bolso vai ser costurado essa parte da frente. A parte que vai ficar colada na frente. Eu vou fazer essa costura, costurar a parte do capuz e fechar a blusinha inteira. Costurado primeiro por dentro, agora marca novamente com os alfinetes para fazer a costura rebatendo a costura interior, que daí ele fica firme, não vem uma parte mais para dentro, uma parte mais para fora. Isso no capuz é indispensável. Quem queira colocar, aqui é a parte do rostinho. Quem queira colocar um cadarço para puxar embaixo, precisa fazer uma casa de botão aqui, na extremidade, tanto no lado do tecido quanto no lado do tricô, e fazer essa costura rebatida mais para dentro, cerca de 2 centímetros, para conseguir passar o cadarço. Também é uma opção bem interessante para capuz infantil, principalmente. Alfineta, alinhava e depois rebate a costura. Eu não vou pôr o cadarço aqui dentro, então a minha costura vai ser de 1 centímetro da margem. Costurei a primeira parte do bolso, ainda pelo avesso, vou dar um corte na transversal, chegando bem na pontinha, para conseguir virar esse revel do bolso aqui, dos dois lados, na transversal. Feito isso, pelo direito da peça agora, acerto a pontinha. Alfineto. Que a costura fique bem achatadinha. Esse tipo de bolso também pode ser feito na parte do tricô. Dessa peça eu não vou fazer assim, porque eu estou com pouca linha daquelas cores. São mescladas e uma cor acabou. E não adianta colocar uma cor parecida, porque nota. Então, para essa peça eu vou deixar um bolso apenas na parte do tecido. Feito isso, preciso rebater a costura também com 1 centímetro de largura. Faço nos dois lados essa borda. Feita a segunda costura no bolso, junto novamente as duas partes da frente. Eu ainda não costurei as laterais, não dá para costurar antes de terminar os bolsos. Junto as duas partes da frente, pego a segunda parte do bolso, já que ele é duplo, ele tem dois pedaços iguais. Coloco daí o direito do bolso com o direito do bolso
alfineto ele em separado, não grudando na parte da frente, porque ele vai ser um bolso avulso dentro, ele vai ser um bolso solto. Coloco vários alfinetes, acertando bem lateral, fundo e dorso. Agora, faço a costura somente no bolso, arredondando essa parte aqui na lateral. Por que arredondar? Faço a costura arredondando em cima e embaixo, não costuro lateral. Essa vai ser costurada junto com a parte das costas. Costurado então o entorno do bolso. Agora podemos costurar as laterais, começando marcando costura de manga com costura de manga, abrindo a costura das mangas, alfinetar justamente na costura, porque a máquina precisa vir com o pezinho até aqui. Acerta a parte de baixo e acerta a lateral das costas com a frente. Acerta essa parte toda, alfineta. Se tem insegurança de costurar com alfinete apenas, alinhava. A parte de tricô, quando for feita com bolso, é bom sempre alinhavar, porque ela cede. E depois passar a costura até embaixo. Chegando a máquina até aqui, vira o pezinho e segue para baixo. Não faz volta nessa parte aqui. Ela precisa formar o ângulo aqui. As duas peças costuradas nas laterais, agora vamos pregar as mangas pelo avesso, tanto uma quanto a outra. Eu viro o punhinho, só uma viradinha no punho. A mesma coisa na parte do tricô, viro o punho. Seguro esses dois punhos pela costura. Uno e coloco a parte de tecido para dentro, que é a que vai ficar no pé da máquina. Alfineto toda a volta. Aqui, antes de fazer isso, eu acertei a medida, porque como nós fizemos uma sobre a outra, e na costura, às vezes, sobra centímetro. Meio centímetro, 1 centímetro. Acertei as costuras e medi as duas mangas para ver o comprimento das duas iguais, a de tecido e a de tricô, porque tricô cede, tecido não. Então, sempre a gente deu sobra no tecido, e aqui na hora de juntar eu preciso que as duas estejam no mesmo tamanho. Eu tenho as duas mangas alfinetadas, vou para outra manga. Viro o punho e viro o punho da parte de tecido também.
Com uma mão eu seguro a de tecido, com a outra mão eu seguro a de tricô. Uno as duas costuras e alfineto ali. E depois distribuo alfinetes ao longo do punho. A parte de tricô ficando para cima, não tem forma dela esticar. Já o tecido ficando para baixo, na hora da costura, ele leva melhor a máquina. Passo uma costura em todo o entorno antes de virar. Depois disso, é pregar o capuz. O capuz já está com costura rebatida e já tem embaixo um zigue-zague. Excessos assim precisam ser retirados, acertados, tanto na parte de tecido quanto na parte de tricô. Se houve uma sobra, recortar. Eu passei um zigue-zague grandão aqui para juntar o tricô com o tecido. Isso facilita bastante na hora de costurar em cima. Primeiro, coloco na parte de tecido, se eu fiz com tecido. Se foi com tricô e tricô, escolhe um dos lados. Tecido com tecido, junto, ainda bem que tem uma marcação aqui da metade das costas. Junto a costura do capuz, nessa marcação. E depois é só distribuir o restante do capuz para baixo. Se noto que está grande a quantia de tecido aqui do decote, está muito grande, passo uma costura em regulagem 5, que ela automaticamente enruga um pouquinho. Esse tipo de término aqui em cima também eu preciso acertar, tirando o excesso das cavas. Esse tecido desliza bastante. Quando se está costurando, ele repuxa muito, então é preciso tomar cuidado. Deixa-me perceber aqui. Está muito grande? Não, para mim ele está perfeito. Mas se estiver sobrando, digamos, uma quantia muito grande na frente, assim, e o capuz terminaria próximo à junção de cava da frente com a manga, então eu passaria uma costura ou duas em regulagem bem alta na máquina e repuxava os fios por trás. Como a minha não tem problema, é só alfinetar. A pontinha do capuz não chega aqui no fundo. Vou alfinetar e também passar uma costura aqui. Feito de um lado, depois é só colocar a parte do tricô e fazer costura novamente. Depois de colocado o capuz e costurado os punhos, estou com a jaqueta toda pelo avesso. Vou alfinetar toda a borda. Nós vamos costurar ela pelo avesso, fechando ela, fazendo cantos e deixando numa das laterais, numa das frentes, eu vou deixar cerca de 15 centímetros aberto, sem costurar, porque depois nós vamos precisar virar e será por esse orifício ali. Costuro não bem na margem, dando 1 centímetro já é o suficiente. Se por um acaso precisou fazer algum ajuste, cortar alguma sobra de tecido, verifica antes se a costura está bem colocada, porque senão depois que cortou não tem mais o que fazer. Esse
de tecido, ele solta bastante fios, bastante fiapos, então é difícil trabalhar com ele, mas temos que trabalhar. Alfinetando, se precisa, alinhava também. Antes de costurar, junta as duas frentes, pegando pela costura do capuz em cima, junta as duas frentes. Dá para perceber que a parte de tecido tem mais do que a parte de tricô. Essa parte vai ficar por dentro, eu não vou recortar. Ela dá uma firmeza maior para os botões. Mas seguro as duas partes da frente e vejo o comprimento. Como vamos precisar colocar botão, eu preciso que as duas partes tenham o mesmo comprimento aqui na frente. Se não tem, é nessa hora para ajustar. Essa daqui deu uma pequena sobra, então eu tenho que ver e já marcar e descontar embaixo, cortar embaixo, para que elas saiam do mesmo tamanho. Vou passar a costura e depois nós viramos junto. Antes de virar a peça, eu preciso cortar os cantos. A costura veio em ângulo de 90 graus. Preciso cortar enviesado para que esse biquinho fique perfeito na hora de virar. Os 4 cantinhos. A sobra do tecido na parte da frente eu deixo para reforço do botão, que aqui será um botão de pressão, e só deixar na malha, ele no abrir e fechar acaba estragando muito. Então, deixo uma sobra ali de tecido por dentro. Agora, aquele buraquinho que nós deixamos, aquela quantia que nós deixamos numa das frentes, sem costurar, é por aqui que nós vamos virar a peça. Então, pega com cuidado e vai virando, puxando. Fios assim precisam ser cortados. Puxando os cantinhos. Toda a peça vai sair por esse buraquinho. Não pode ser muito pequeno. Eu costumo deixar na parte da frente, e não na parte de baixo, na parte da barra, esse tipo de buraquinho, porque é mais fácil acertar ali. Mas a parte de virar é isso mesmo. Trazendo toda a peça para o lado direito. Aqui ainda temos que rebater a costura. Então, alinhavar, alfinetar, alinhavar e rebater a costura a 1 centímetro. Da mesma forma que fizemos no capuz, para ela ficar a costura de uma parte com outra ficar bem no meio. Toda a volta também vai precisar ser passada uma costura, mas essa vai precisar de duplo alinhavo. Antes de fazer essa costura de rebatida aqui, eu preciso alinhavar 2 vezes, para ele ficar bem firme e não dançar na máquina. Nesse alinhavar bem firme, também já pego uma agulha de costura fininha para fechar aquele buraquinho por onde nós passamos toda a peça. Antes, porém, tem que acertar os cantinhos. Como nós demos aquele corte na transversal, ele ajuda a formar esse cantinho perfeito. Os 4 cantos precisam ser feitos
dessa forma. Fiapos assim precisam fazer a limpeza depois. Então, acertar o cantinho, alinhavar e rebater. Fazer a costura toda ela em volta. Também fazer a costura pela parte do tricô, deixando a parte do tecido para correr na máquina. Fica mais fácil de trabalhar. Vou alinhavar e rebater. E já mostramos a blusa, a jaquetinha quase finalizada. Depois de rebatido, é hora de tirar os alinhavos. Alinhavo duplo, que eu quis dizer, seriam 2 vezes o alinhavo, para segurar bem firme, para ele não dançar quando vai sendo passada a máquina. Aqui na frente, eu fiz a costura bem rente. Menos de meio centímetro da margem. Justamente em função daquele espaço que nós tínhamos aberto, ele foi costurado, mas eu quero ter firmeza aqui para ele não começar a esgacear. Na parte de baixo, eu fiz a 1 centímetro, na manga também, a 1 centímetro da borda a costura, igualmente no capuz. Já em outros modelos, quando tem zíper, eu costumo fazer 2 costuras, uma grudando o zíper e uma mais para fora. Isso vai de gosto de cada um. Terminamos, hora da limpeza, antes de colocar o botão. Ah, e mais uma coisa, antes de colocar o botão, a conferência pega as 2 partes de cima, as 2 pontinhas de cima e as 2 pontinhas de baixo. Essa distância tem que ser igual para as 2 partes antes de colocar o botão, porque se uma estiver faltando uma quantia aqui, você vai pôr o botão, ele fica bem estranho. Então, isso tem que ser observado antes de costurar e depois de costurar, porque às vezes encolhe. Faz uma preguinha ou alguma coisa assim e é problema. Para pôr o botão, eu vou colocar esses de pressão de plástico. Quem não tem essa máquina de forrar botão, que também prega esse tipo aqui, em lojas que vendem aviamentos, geralmente tem a máquina e fazem, desde forrar botão até pregar esse tipo de botão de pressão aqui. E você precisa marcar bem certo onde você quer o botão e escolher a cor. A quantia de botões eu costumo colocar de 4 a 5. Coloco um em cima e vou medindo. Eles precisam ter a mesma distância. Se não der bem até embaixo, é melhor deixar cerca de 2, 3 centímetros na parte de baixo, sem botão, colocar ele um pouquinho mais para cima. Colocar muito para baixo não é bom, porque aqui o tecido é muito grosso, daí o botão não ultrapassa e acaba escapando com facilidade. Eu vou pôr o botão e já mostro ela prontinha. E aqui a jaqueta no lado da malha, tecida, aqui com 3 fios. Ela fica uma malha boa, precisa ser passada, não dá para fazer sem passar. 4 botões é o suficiente para esse tipo de casaquinho aqui, para esse tamanho aqui. A manga pode ser virada uma vez ou 2 vezes, então ela serve para mais tempo. É folgada a manga, passa uma mão de adulto aqui perfeitamente, mas jaqueta não é para ser usada simples,
Você vai usar uma blusa por baixo, a criança vai pôr uma blusa por baixo, então precisa estar mais solta, mais folgada. E as duas do mesmo tamanho, né? A parte do tecido e a parte em malha do mesmo tamanho. Virando agora, ela é dupla face, então dá para usar dos dois lados. Quando enjoa de um lado, vira. Tinha uma cliente que ela dizia, quando está sujo de um lado eu viro para o outro. Não é bem assim, tem que lavar. E essa daqui é fácil de lavar, ela seca rápido. Essa que nós fizemos não tem fibra. Mas também é possível de fazer colocando fibra na parte da lã, que daí ela fica mais grossa ainda. Quando é feito com fibra, precisa se dar mais folga no tecido, porque a fibra em si ela dá uma encorpada no trabalho e daí acaba diminuindo o espaço interno. Então, sempre dá uma sobra de 4 a 6 centímetros a mais da medida que você precisa. Capuz também dupla face, então quando está usando no lado do tecido, aparece por dentro a parte da malha. O tamanho do capuz também é muito bom. Assim como as mangas servem para mais tempo, o capuz também serve para mais tempo. É uma jaquetinha muito versátil, independe se é menino ou menina, dá para se fazer o mesmo modelo. Quem quiser bordar ou aplicar alguma coisa, precisa ser feito antes de juntar as duas partes. Se quiser bordar nas costas ou aqui na parte do peitinho, é preciso fazer o bordado antes, aplicação antes de fechar as duas partes, calculando a distância, calculando a altura e tudo mais. Então, nossa peça para hoje é uma jaqueta dupla face, meio malha, meio tecido, mas também dá a ideia de fazer as duas partes em malha. A parte pode ser uma em malha lisa e a outra em jacar, ou trabalhado, ou listado, ou o que for. Ou fazer somente em pano. Quem tem máquina de costura e quer aproveitar, o modelo é bem simples, bem fácil também. O bolso eu deixei apenas um baita bolso, um bolso grandão. Eu deixei apenas na parte do tecido, porque eu estava sem fio suficiente para fazer a parte interna. Mas dá para ser feito na malha também, da mesma forma que fizemos aqui, com 4 paninhos, fazendo o revel e depois pondo a parte interna. Nossa ideia para hoje é essa jaqueta infantil, que pode ser também o mesmo modelo para adulto, guardadas as proporções, aumentando a medida e tudo mais. Detalhe: manga raglan veste melhor. Manga redonda não é bom. Manga reta ou meia reta também dá para fazer, mas a melhor mesmo é a manga raglan. Nossa ideia então para hoje é essa jaqueta dupla face, meia lã, meia tecido. Ok? Bom trabalho!